Olá, nós sabemos que o brasileiro é muito vaidoso, que dá crédito à aparência, inclusive recorrendo a muitas cirurgias plásticas. Mas por que isso acontece? Quem vai explicar para nós, que é o meu convidado, entrevistado de hoje, é o Dr. Marco Túlio Rodrigues da Cunha, que é especialista em cirurgia plástica, graduado em medicina pela UFTM, da turma de 1985, e também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja muito bem-vindo, doutor Marco Túlio. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O processo de formação da cirurgia plástica, pelo que eu entendi, ele é longo. Como é que é feito esse processo? Após a formação médica, que normalmente são 6 anos, o cirurgião plástico, para ingressar no mercado e ser certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele necessita fazer 2 anos em cirurgia geral, tem que se tornar primeiro cirurgião geral e depois efetuar mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Isso equivale a 5 anos, então só da formação? Só da formação após a formatura propriamente dita em medicina. E uma vez concluído esses 5 anos, ainda tem que passar por uma prova, que é uma prova rigorosa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ver se a pessoa está qualificada a começar a efetuar cirurgias já de maneira geral. Isso para tirar o título, então, de especialista, tem que submeter mais essa prova? Exatamente. Assim como acontece em várias outras especialidades, como a ortopedia, a neurocirurgia, as sociedades das especialidades, elas são referendadas pelo Conselho Federal de Medicina justamente para fazer um controle de qualidade dos residentes que se formam no serviço. Isso equivale, então, a cerca de 11 a 12 anos de formação. Significa que a curva é muito lenta para você estar no mercado de trabalho propriamente dito. Até porque a responsabilidade do cirurgião plástico é muito grande. E ao contrário do que pensam que seria uma cirurgia superficial, apenas de cosmiatria, ela atua em todos os segmentos do corpo, da cabeça até os pés. Então é a especialidade mais próxima ao cirurgião geral antigo, aquele que fazia de tudo. Então nós temos que conhecer profundamente a anatomia, a fisiologia de cada parte corporal para poder atuar com segurança. Doutor Marco Túlio, nós estamos vendo também uma crescente busca por essa especialização. É uma especialização difícil, que exige muito. A formação, então, enquanto residente, é um exagero, assim, às vezes, fisicamente falando, em termos de carga horária, né? De compromisso. Imagina passar, assim, 10, 5, 6 horas dentro de um bloco cirúrgico, sem ver sol, sem ver chuva, sem ver nada. Mas a procura ainda está grande. O que você analisa? Como é que você analisa? Eu fico feliz de ver esses jovens cirurgiões que ingressam para fazer uma residência em cirurgia plástica, porque eles são muito vocacionados e muito obstinados. Porque realmente não é fácil. Muitas vezes ficam sem almoço, sem jantar, emendam às vezes um plantão e tem que trabalhar no dia seguinte sem poder dormir. E a gente vê eles fazerem isso com alegria, não é como se fosse uma carga excessiva. Eles estão sentindo que isso é um período de aprendizado e tem que aproveitar ao máximo esse período. E o Brasil, agora vamos falar de alguns índices, né, estatísticos. O Brasil, em 2013, estava liderando o ranking, era o país campeão de cirurgia plástica. De 2015, 2016, isso já caiu, né? Como todos os segmentos da economia do país, a cirurgia plástica, até por não ser talvez uma primeira necessidade no segmento estético, ela teve uma queda grande nesse sentido, porque o poder aquisitivo das pessoas diminuiu. Não a vontade delas de melhorarem e de operarem. Realmente ficou essa demanda reprimida, que a gente espera que com a melhora da economia isso vá retornando aos níveis anteriores. Mas o Brasil hoje ainda ocupa o 2º lugar no mundo em número de cirurgias estéticas realizadas. Qual que é o primeiro lugar? Os Estados Unidos. Até porque a população é maior, o poder aquisitivo é maior. E é bom que você ressaltou aí que é cirurgia estética, né? Então a gente vai falar também que a cirurgia plástica, ela não está só no mundo da estética. Tem a questão da reparadora. Como é? O que é a reparadora? É acidente, por exemplo? Muito obrigado por essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas acham que cirurgia plástica seria relacionado só à futilidade. Em primeiro lugar, a estética não é futilidade. Pela Organização Mundial da Saúde, para a pessoa estar bem de saúde, ela tem que estar bem física e mentalmente. Se a pessoa está deprimida, com deformidade corporal qualquer, uma mama grande,
o nariz que dificulte as suas atividades sociais, esse é um problema de saúde também. Mas a cirurgia plástica ela atua muito no segmento de queimados, que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas leigas sabem, e é uma área de atuação muito importante, porque não existe acidente pior em termos de gravidade, em termos de dor, do que um paciente queimado. Os cânceres de pele, que são os mais comuns dentre todos, eles nem citam nas estatísticas, porque é muito mais do que câncer de mama, é muito mais do que câncer de próstata. E o cirurgião plástico que faz, muitas vezes, a reconstrução e a remoção desses cânceres de pele. As úlceras de pressão, que é aquele paciente que fica camado muito tempo também, daquelas feridas, aquelas escaras, é o cirurgião plástico que cuida. Doutor Marco Túlio, qual que é os estados ou a região brasileira que mais concentra no número de cirurgia plástica? Bom, a distribuição demográfica assim, de cirurgiões plásticos no Brasil ela é muito desigual. Isso por uma série de motivos, mas ele está concentrado em grande parte aqui no Sudeste. É São Paulo, Rio e Minas Gerais. São os 3 estados que têm maior número de cirurgiões plásticos, maior número de serviços de formação de residência. E nesse sentido as pessoas vão se formando e às vezes acabam se casando com alguém da região ou já encontraram uma oportunidade de trabalho por ali e vão concentrando nessas áreas. Uberaba, como é que se situa nesse cenário aí? Uberaba, por ser uma cidade com 2 faculdades de medicina e nós temos aqui um excelente serviço de formação de residência, ela tem uma concentração demográfica relativamente alta. Mas o que a gente acredita é o seguinte, não importa muito o número de cirurgiões plásticos, importa a qualidade deles. Nós temos quanto aproximadamente? Aproximadamente 22 cirurgiões plásticos em Uberaba. Quando se fala aí não uma questão quantitativa, mas qualitativa, o que eu posso entender disso? Se você tiver na cidade 2 cirurgiões plásticos, sendo que um é ruim, esse ruim vai levar uma fama ruim para a cidade, não vai atrair pessoas da região. Se você tiver 3 ou 4 profissionais bons, ele não só vai ter a clientela dele, como vai virar uma referência regional. Então, pessoas bem formadas, elas não são mal-vindas num lugar. Muito pelo contrário, elas são agregadoras realmente de novos pacientes, porque elas vão oferecer um serviço de qualidade. Que já tem aquela referência naquela cidade ou naquela região. Quem que mais procura cirurgia plástica? A gente sabe que é a mulher, mas o homem tem se rendido bastante também, né? Principalmente nas cidades do interior, essa visão ela tem começado a mudar de maneira mais enfática. Nos grandes centros, isso já vem de um tempo bom, de alguns anos, até porque o mercado de trabalho, por exemplo, hoje exige que a pessoa se apresente bem, que pareça mais jovem, que faça às vezes uma aplicação de botox, uma cirurgia de pálpebra. O homem ele tem seguido nesse sentido e feito alguns procedimentos com mais frequência no interior. Naturalmente, muito menos ainda do que as mulheres, mas eles têm caminhado nesse sentido. Para assim, o público de um modo geral, quais são as cirurgias que são mais procuradas? Para a mulher, por exemplo, seria implante de silicone? Nós temos uma estatística nacional, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que todo ano ela divulga. E naturalmente, a prótese de silicone e a lipoaspiração são os 2 realmente procedimentos que são mais procurados na população do Brasil. Aqui em Uberaba, especificamente, a prótese de silicone ela é a mais procurada, com retirada de pele ou sem retirada de pele, porque às vezes a mulher ela precisa de um reposicionamento mamário além do aumento. Então, isso a gente chama mastopexia com colocação de prótese. Essa tem muita procura, assim como plástica abdominal também. Na sua especialidade, você tem uma formação geral. Agora, eu quero perguntar sobre uma subespecialidade ou sobre uma afinidade. O cirurgião desenvolve isso também? Por exemplo, tem gente que fala assim, eu opero mais nariz, fica uma referência de nariz, outro fica mais de abdômen, outro fica mais de mama. Tem isso mesmo? Tem. Isso acontece muitas vezes de maneira involuntária. Porque um serviço de formação, às vezes, ele é mais forte num sentido. Então, os resultados dele tendem a ser melhores nesse e a pessoa vai se aprofundando, especializando. E a procura do mercado muito que determina isso.
As pessoas falam, operou o nariz da minha irmã, eu gostei, eu vou lá fazer nariz. Ou a outra, minha mãe fez plástica de face, ficou bom, procura determinado cirurgião. Isso é muito regulado pelo mercado também. E na sua carreira, o mercado determinou alguma coisa específica que operava? Como eu participo de um serviço de formação de residente, junto com outros colegas excelentes, a gente tenta, digamos assim, ou se esforça para procurar atuar em todas as áreas, inclusive na área reparadora, porque existe uma necessidade social nesse sentido também. Então, a vida toda a gente procurou fazer a parte de câncer de pele, atender queimados, e isso segue sendo uma, digamos assim, uma vocação junto com a parte estética, e não focado só exatamente nisso. Você é professor, né? Lembrando que ele é professor responsável pela disciplina de cirurgia plástica da UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Fez mestrado e doutorado também? Onde foi? Fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. O meu orientador foi o professor Alcino Lázaro da Silva, é da Academia Nacional de Medicina, uma pessoa brilhante, e a gente considera assim um pai acadêmico, né, no sentido de pós-graduação, porque ele me ajudou muito. E tem uma especialização na França também, né? Isso. Em cirurgia plástica. Eu fiquei um período em Bordeaux, lá no sul da França, onde tem o Hospital do Tondu. O Hospital Tondu, por tradução, é o Hospital dos Tosqueadores de Ovelhas. É um hospital bonito, porque por fora mantiveram aquela estrutura antiga, conservada, e por dentro tudo moderno. Mas é um dos melhores hospitais da Europa, em termos de cirurgia plástica, em microcirurgia e cirurgia estética também. De acordo com essa sua experiência aí mundial, é comum a pessoa chegar com uma foto de uma celebridade e falar assim, eu quero este nariz, ou eu quero este olho, eu quero, não sei, né, cirurgia de mão também? Perfeito, Tem? Com certeza. E a gente lida com isso, e eu acho que talvez aí esteja até o segredo de ter bons resultados, que é a gente trabalhar dentro da expectativa do paciente. Que tem pessoas que têm uma expectativa às vezes fantasiosa. Eu quero o rosto da Luísa Brunet, eu quero o rosto de outra atriz famosa. E o cirurgião, dentro de um aspecto psicológico, a gente tem que tentar posicionar os limites da cirurgia plástica. Que a gente não tem como mudar as estruturas, a gente tem como aprimorar. E a beleza, ela não está no perfeito, até porque o perfeito não existe, né? Ela está na normalidade, no conjunto. As plantinhas não são perfeitas, não são simétricas, os passarinhos também não, e nem por isso eles deixam de ser bonitos, né? São bonitos, né? São. E como que é todo esse cuidado, então, que você tem que ter com o paciente, porque chega lá, ela quer uma modificação para melhor, né? O paciente, estou falando ela, estou pensando aqui na paciente feminina, mas quer uma transformação, uma mudança. Enfim, você tem que ter todo um zelo, um trato para mostrar que ela não vai alcançar aquilo que ela está buscando. Isso já aconteceu de você não aconselhar uma cirurgia? Muitas vezes. Eu acho o seguinte, até não é frase minha, é um senhor bem antigo dentro da sociedade, que ele falava que ele fez a reputação dele com as cirurgias que ele não fez, e fez o patrimônio dele com as cirurgias que ele operou. Então, a gente tem que ter essa diferenciação, porque não adianta operar um paciente que está com a expectativa errada, porque você nunca vai atingir o que ela ou ele está esperando, e aí vai ser uma frustração. Então, todo segredo está na expectativa do paciente. Algumas pessoas buscam fazer vários tipos de cirurgia. Às vezes pode ser que ela está buscando outra coisa, é uma questão do momento da vida dela. Você também detecta isso? Com certeza. Como toda a parte de medicina, e não só medicina, no comércio de modo geral, a pessoa tem uma necessidade. E aí que mora o grande problema, porque às vezes vão muitas pessoas deprimidas, que não conseguem às vezes emagrecer, e falam, eu não consegui fazer um regime, eu quero fazer uma lipoaspiração. E como se isso fosse resolver o problema de base. Tem gente que fala assim, meu marido está separando de mim por causa da minha mama. A gente sabe que isso é uma coisa que na cabeça dela parece uma verdade, mas a gente tem que trazer à tona que aquilo não resolve a situação, né? É uma série de elementos que a gente pode melhorar a autoestima da paciente.
Então Autoestima é importante, né? a cirurgia ela tem que fazer para ela mesma e não para agradar outras pessoas. É para ela se sentir bem e ela se sentindo bem vai favorecer todos que estão próximos a ela. Reconhecidamente, o profissional cirurgião plástico brasileiro opera muito, né? E internacionalmente isso é visto e também é reconhecido o estilo. O brasileiro tem um estilo diferente, ele também importa alguma técnica para outros países? Olha, o Brasil ele tem uma reputação excelente no exterior. É bom a gente ser referência de coisas boas lá fora, né? Com tanta coisa ruim acontecendo. E quando eu cheguei em Bordeaux, realmente os chefes lá viram, eu já tinha alguns anos de formado, já trabalhava na faculdade, eles já falaram para mim, ó, você já fez cirurgia estética, né? Como quem disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim para aprender. Uma visão positiva, né? Claro, e naturalmente existem diferenças, né, de um local para outro, e isso é muito importante. Mas é bom ver que a gente é bem visto nesse aspecto aí no exterior. O Irã, me informaram que ele é recordista em cirurgia de nariz, é mesmo? A estatística que eu tinha é a Turquia. A Turquia é recordista em número de narizes operados, e eles fazem muito bem, inclusive. Existem alguns cirurgiões lá que são referências mundial, como Nazim Serses, que dá aula no mundo inteiro, é considerado dentre os 5 melhores cirurgiões de nariz do mundo. Por que tem essa... Deve ter uma procura grande também, né? Eu acho que é muito da etnia, né? Porque a mulher e o homem turco, eles tendem a ter um nariz maior. E os narizes maiores, às vezes o osso, ele cresce menos do que a cartilagem, então a cartilagem começa a ficar muito deformada. Então eles operam não só por questão estética, mas muito pela questão respiratória, porque eles não respiram bem. E nisso vai gerando um grande conhecimento do ponto de vista de estético também. E vai crescendo na estatística, né? Aí acaba tendo... Não, eles têm números impressionantes também. As cirurgias, assim, que... Toda cirurgia corre muito risco, não é? Existe um risco, não muito, mas existe um risco ali... Existe. Previsto? A gente costuma dizer que nada na vida é sem risco, né? Nem atravessar a rua, nem sair da cama, nem ir na cozinha é o maior risco talvez que uma pessoa pode ter, às vezes mais do que na rua. Mas a gente faz todos os exames laboratoriais, uma avaliação cardiológica, mesmo em procedimentos menores, de tal forma que a gente reduza esse risco ao mínimo. Mas a gente nunca pode falar, essa cirurgia é sem risco. Não tem. Pode ser uma retirada de uma verruga, alguma coisa, pode ter uma reação anestésica, assim como pode ter um tratamento dentário, né? O que a pessoa não deve, que ela não pode ou não deve se submeter a uma cirurgia plástica, por exemplo, ou depressão, ou algum processo infeccioso, esses exames pré-operatórios detectam? Foi uma ótima pergunta. Primeiro, a pessoa que está num quadro depressivo, ela não deve se submeter a uma cirurgia plástica estética. Pois é, por quê? Ela vai se sentir melhor, se sentir mais bonita? Pois é, mas antes disso tudo tem um trauma, tem um inchaço, ele pode agravar o problema no primeiro momento. E pode não ser por aí que vai resolver. Eu acho o seguinte, quando a pessoa tem um problema de estômago, ele tem que procurar um gastroenterologista. Quando tem um problema emocional, ele tem que procurar um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, alguém que faça um tratamento nesse sentido primeiro. A pessoa está bem, está segura, está em paz, eu acho que aí é o momento de fazer a cirurgia, se ela ainda vê necessidade disso. Até porque uma cirurgia eletiva, né? Ela pode melhorar daquele quadro, ela pode voltar. Claro. Porque quando você fala que no primeiro momento ela pode até piorar, porque se for um local muito visível, aquilo vai chamar muita atenção, né? Claro. Vai ficar marcada, e é um período médio ali, sei lá, 15 dias, 30 dias para poder esperar. Isso pode piorar, rebaixar mais a pessoa? Pode piorar, principalmente se for uma depressão de fundo de deficiências, digamos, de serotonina, alguma coisa que seja química. Quer dizer, a cirurgia não vai tratar o problema, né? Ela vai criar uma situação que a pessoa tenha bem. É da mesma forma que a pessoa compra um carro novo e nem por isso ela vai ficar feliz indefinidamente, né? Ela tem que tratar o problema inicial, ir no cerne da questão, e isso tem que ser feito com um profissional da área, na minha opinião.
Existe uma idade mínima para a pessoa submeter uma cirurgia estética? Bom, existem alguns limiares. Por exemplo, a criancinha que nasce com fenda labial, que é o lábio leporino, ela pode se submeter à cirurgia com 3 meses de vida, desde que ela tenha mais de 4,5 kg de peso, esteja bem, não esteja anêmica. Já uma cirurgia estética, a gente tem que aguardar pelo menos o crescimento ósseo estar completo. Isso se dá, por exemplo, por volta dos 17 aos 18 anos de idade. Agora, uma menina, por exemplo, que tem 15 anos, nasceu sem mama nenhuma, nunca mais ela vai ter 15 anos de novo. Então, se ela fizer uma avaliação com ginecologista, com endócrino e verificar que a idade óssea dela está compatível com pouco crescimento, ela pode se submeter antes disso, mas em casos especiais. O ideal da cirurgia estética é fazer na idade que os tecidos já estejam mais maduros. Ah, daí a importância de ver essa idade óssea, então. Isso. Doutor Marco Túlio, é comum a cirurgia a gente chama de orelha de abano, né? E aí, Qual que é o nome? O termo técnico é esse mesmo. Às vezes a gente fala orelha proeminente, mas isso é mais roubado do inglês, né? Que eles chamam de prominent ear, né? A orelha de abano é um problema sério, porque gera estigma na criança e uma coisa que às vezes vai determinar até o futuro profissional dela lá na fase adulta. Como assim? Porque começa a ter problemas de gozação na escola, com coleguinhas, às vezes até com o professor, chama de dumbo, de elefante, de não sei o que. É o bullying. É o bullying. Isso gera problema. E a orelha ela pode ser operada precocemente, antes da idade escolar propriamente dita. Seria por volta de 4 anos? 5 anos de idade ela já pode fazer orelhinha, só que aí tem que ser com anestesia geral, que nessa idade a criança ainda não é cooperativa para fazer com o local. E nessa idade já tem um diagnóstico claro que a orelhinha está desenvolvendo de uma maneira ela inadequada? cresce pouco depois dessa fase de idade, então é seguro fazer nesse período, ela vai ter um crescimento sem maiores problemas. A orelha não cresce, é isso? Ela cresce menos do que o restante da face, proporcionalmente. Quando que a orelha para de crescer? Bom, é o seguinte, ela para junto com o crescimento corporal. Só que existe alguns setores, por exemplo, o lóbulo da orelha, com o envelhecimento ele vai ficando longo. Sim. Até pelo uso de brincos, essas trações, pela flacidez, pela perda de colágeno. Até o pessoal fala, a unha cresce, a orelha e o nariz. A bem da verdade, o nariz mais cai por flacidez, por falta de sustentação, e o lóbulo da orelha da mesma forma. Existe uma mitose celular, mas não é um crescimento significativo, é mais uma pitose, uma flacidez. Então não é que a orelha e o nariz crescem, né? Com mais... o tempo, vai ficando flácido, vai cedendo. Vai cedendo, Ah, tá bem. Bom, isso também é bom trazer essa informação, porque daqui eu quero dar um pulo para o pós-operatório, né? Sim. Fazendo vamos ver o pós-operatório ainda da orelhinha de um bebê. Certo. Como é que é? O que recomenda? Então, uma informação importante é o seguinte, se a criancinha nasceu com a orelha muito deformada, nas primeiras 24 horas de nascimento, enquanto ainda está circulando o sangue materno na criancinha, se fizer uma modelagem com algodãozinho e fizer um curativo com micropore, corrige-se algumas deformidades de orelha. Mas depois de 48 horas, já saiu o estrógeno materno do corpo da criancinha e já não adianta mais fazer nada. Mas nesses primeiros 2 dias, se houver essa possibilidade, consegue-se corrigir grandes deformidades. Às vezes nasce uma deformidade quebrada da orelhinha, dá para corrigir. Mas o pós-operatório é o seguinte, tem que ficar um enfaixamento com atadura de crepom que fica 48 horas. Passa na cabecinha toda? Na cabecinha toda. Parece esse enfaixamento mesmo grande, uma touca grande. E depois a gente pede para usar uma bandana só na hora de dormir durante uns 30 dias, para na hora de deitar não soltar nenhum pontinho interno. De um modo geral, doutor Marco Túlio, qual que é a importância do paciente fazer bem feito um pós-operatório de acordo com a recomendação médica? O pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia. Se a pessoa não cuidar, ela pode ter uma consequência, às vezes até desastrosa. Eu diria que uma pessoa que vai se submeter a uma cirurgia, ela tem que estar consciente que vai precisar cuidar, não é uma coisa opcional. É a cirurgia, mais o pós-operatório, os cuidados para ter um resultado bom e duradouro.
Isso vale para todas, então, para todas as cirurgias? Todas as cirurgias. Porque depois, quando eu imagino, né, não faz um operatório assim, um pós-operatório adequado, é a cirurgia que não foi boa, que não deu um bom resultado, a pessoa fica insatisfeita, né? Claro, com certeza. E nisso a gente firma muito no consultório. Existe um termo de consentimento esclarecido que a sociedade brasileira hoje ela orienta e até exige que todo paciente que vai ser operado, que ele assine esse termo, lendo tudo que pode acontecer e tudo que ele tem que fazer no pós-operatório. Então ele está tudo detalhadinho e a pessoa ela tem que ler isso antes da cirurgia com calma e assinar com testemunha e tudo. Então, ele assume a responsabilidade que é a responsabilidade dele, do próprio paciente. É uma responsabilidade compartilhada, porque a responsabilidade nunca é só do cirurgião e nunca só do paciente, é dos dois. Doutor Marco Túlio, tem alguma cirurgia que entra na moda? Como tudo na vida, existem as cirurgias da moda, existem as tendências estéticas da moda. A gente observa que na década de 50 as mulheres eram mais cheinhas, um pouquinho. Depois, na década de 70, já começou a ter aquela fase das pessoas ficarem muito magras. E isso, a própria imprensa, as revistas de moda, elas ditam muito isso. Já houve uma melhora, porque as empresas que fazem roupas e os estilistas, eles foram orientados a não contratar modelos muito magras, porque elas estavam virando naturalmente um conceito errôneo de que bonito é aquilo. E não é, aquilo fica bonito de roupa, sem roupa fica muito feio, inclusive. Né? A pessoa tem que estar o quê? Estar feliz e saudável, dentro da carga genética que ela tem, e não ficar procurando, às vezes, um ideal que ela nunca vai atingir. O objetivo da gente é ser feliz na vida, né? E essa profissão te deixa muito feliz? A cirurgia plástica? Bom, nós estamos terminando o programa, então eu te agradeço muito por trazer essas informações, esses esclarecimentos, né, sobre a cirurgia plástica, a estética, a reparadora. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? Entrevistei o doutor Marco Túlio Rodrigues da Cunha, cirurgião plástico em Uberaba, Minas Gerais, também da academia, não, é da sociedade, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e professor na UFTM, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Muito obrigada por sua companhia e até breve.